Aqui estamos. Hoje nós vamos conversar sobre O Quarto de Despejo, da Carolina de Jesus, que é um livro fundamental para entender o nosso passado, mas também e principalmente o nosso presente. Nós vamos partir de 3 pontos que, de certa forma, conformam a distinção entre outras análises. 3 pontos que a gente não pode esquecer, né? O primeiro é que Carolina de Jesus escreve quando o país passa por um período, já inicia ali um período de urbanização, né? São Paulo passa a ter 3,8 milhões de habitantes ali quando ela termina os seus diários em 1960 e prepara-se, portanto, para o milagre brasileiro e para a emergência e o domínio do trabalho urbano. Essa é a primeira questão. A segunda é que ela escreve a partir do core do liberalismo. A gente nunca deve esquecer isso. Ela não escreve de qualquer cidade, escreve da cidade de São Paulo, né? Terceiro, e é o mais importante, que a narrativa dela não deve ser entendida como resíduo, mas sim como a narrativa da totalidade, não a narrativa particular, mas sim como uma visão da totalidade, a totalidade da cidade e a totalidade como processo social, né? É isso, por isso que a gente está chamando de anjo negro da história, e no final a gente vai conversar sobre isso. Quem é a Carolina de Jesus, né? Quem foi a Carolina de Jesus? Mulher, negra, mãe de 3 filhos, cria os filhos sozinhos em uma favela, à altura dos 41 anos de idade, numa cidade de São Paulo. Dá para a gente imaginar o que significava isso. Catadora de papel, né? E que escreve em seus diários esse livro que fez um sucesso tremendo, chamado O Quarto de Despejo. O que são, portanto, nesse sentido, os relatos da Carolina de Jesus? São anotações que ela faz nos seus cadernos entre 1955 e 1960. São dezenas e dezenas de relatos. Nessa edição que eu tenho aqui são em torno de 184 relatos, né? O ano ali entre 58 e 59 é o período em que ela mais escreve, né? Esses relatos são relatos curtos, são relatos um pouco maiores, né? Esses relatos, a maioria deles, né, a totalidade basicamente desses relatos, revelam a imperativa necessidade que ela tem de matar a fome e de cuidar de seus filhos. Isso é algo muito interessante, né? Há algumas análises, as pessoas falam assim: Carolina, os relatos têm repetições, por isso nessa edição a gente reduz para X o número de relatos ou reduz para Y. Não há repetição nos relatos da Ana Carolina, né? O que há é uma visão muito, muito apurada da totalidade, né? Se você observar bem, a partir dos dias, a partir dos horários que ela relata, a partir do ano, a partir do mês, você vai observar que ela responde aos estímulos da cidade de uma forma muito diferente, né? Responde, por exemplo, aos estímulos da própria cidade e do próprio Canidé, que é a favela que ela mora. Então, o relato não é de forma nenhuma repetição. Isso é uma forma, no meu entendimento, de não colocar a Carolina de Jesus como escritora e como uma analista muito, 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 muito perspicaz do momento dela. Mas então o que os relatos revelam? Em primeiro lugar, todos os relatos revelam uma fadiga assim, excepcional do ponto de vista da narrativa, né? Basicamente, ela acorda 5, 6, 7 da manhã, vai buscar água, tenta arrumar o barraco, alguma coisa a mais, pega a água, olha para os filhos, pensa em comida e vai para a rua catar papel, ferro, latas ou o que for necessário para reproduzir sua vida. Essa é a rotina dela, por isso é uma rotina de fadiga. Veja, nós estamos pensando em uma mulher que, quando começa a escrever os relatos em 55, ela já tinha, já catava lixo na rua, por assim dizer, vou usar as expressões dela, há 8 anos. Né? Tinha sido empregada doméstica, é uma mineira, portanto ela migra, né? É o retrato do migrante em São Paulo. Então, os relatos dela só falam em comida o tempo todo, principalmente os primeiros relatos, no sentido de que a principal preocupação de uma mulher é reproduzir
a vida dos filhos em primeiro lugar e depois a vida dela. Então ela sai catando. E aí a dieta dela, portanto, é o pão, é a luta pelo pão, é a luta pela banha, é a luta pelo macarrão, rim. O que você imaginar, ela para colocar na mesa, ela consegue. Ela procura. E ela procura de duas formas. A partir do precário recurso que ela ganha, né, vendendo o material no depósito, e dos restos que ela encontra no lixo ou que o frigorífico, nas proximidades ali da cidade, despeja no lixo, por assim dizer. Então ela cata linguiças, ela cata resto disso, resto daquilo, para compor a dieta dela. Mas assim, a dieta dela, ela é sempre uma pessoa fraca, no sentido, por assim dizer, da fisiologia. Ela amanhece fraca, ela tem dores, tudo mais. Então, quanto ela consegue ganhar nesses relatos? Né? É muito interessante. Então, tem dias que ela ganha 13 cruzeiros, 80 cruzeiros, 150 cruzeiros, né? 70 cruzeiros. Então, ela sempre relata isso. É de um cotidiano que a gente tem que entender. Por isso que não é, ao mesmo tempo que ela diz, acordei hoje e fui catar lata, e aí ela diz isso amanhã da mesma forma, e daqui 5 meses da mesma forma, mas depois ela revela que ali ela ganhou 13 cruzeiros, no outro ganhou 80, no outro ganhou isso, e ganhou aquilo. E o que é interessante entender nisso tudo, ela não fala isso, mas nós como leitores temos o dever de fazer isso, é tentar um olhar retrospectivo para aquele momento. Vamos imaginar, o salário mínimo que era regionalizado naquele período era 3.800 cruzeiros. Imagina, 3.800 cruzeiros, ele passa em 60 para 6.000 cruzeiros, em 1960 ele está ali 9.600 cruzeiros. A partir de 59, o Brasil registra uma inflação oficial enorme, que ultrapassa os 30%, beirando a casa dos 40%. E a Carolina de Jesus tem toda essa leitura. Então ela sabe, ela tem que pagar a água, ela é muito específica sobre isso. Ela paga a água, que é 25 cruzeiros, por assim dizer. É um sapato que é o que ela precisa para a filha. A filha precisa de um sapato, e isso aparece em vários momentos do texto. Custa 150 cruzeiros, para ter uma ideia. 1 quilo de carne, 40 cruzeiros. Então ela o tempo todo fala da economia. O tempo todo ela fala da promessa. O tempo todo ela fala da política. Portanto, não são relatos ingênuos. Ela fala do custo de vida que corrói a expectativa de vida e o trabalho dela. Que é o quê? Que é um trabalho extremamente precarizado. Né? Porque mesmo ela, se você fizer o cálculo e multiplicar por 20, 22, são os dias que ela sai, geralmente para catar papel, para catar lata, para catar o que for, isso passa longe de um salário mínimo, que à época já era muito pouco, por assim dizer. E fora a intermitência da renda. Então a gente tem que entender isso. E 4 pessoas em um barraco. Isso nos coloca, portanto, em algo que é muito importante, que é a relação com a cidade. Quer dizer, em que cidade ela ocupa. Em vários momentos a Carolina de Jesus fala o seguinte: eu vou à cidade. Isso é muito peculiar no relato, porque isso reproduz uma ideia no interior da cidade como sinônimo de rua, do patrimônio. Né? Eu vou à rua, né? Eu vou à cidade, eu vou ao centro. Então ela fala isso direto porque ela tem uma visão muito clara e muito singular do espaço intraurbano. Isso é muito importante na Carolina de Jesus. Então ela fala de São Paulo. Ela fala de que cidade? Ela fala de um barraco na conhecida favela do Canidé, que fica na várzea do Tietê. Né? É uma área extremamente vulnerável. Ficava ali muito próximo do bico do Tamanduateí com o Tietê. Que o Tietê naquele momento ainda tinha muitas várzeas, era muito ocupado. O Tietê, que não era o Tietê lá do início do século, mas já era um Tietê poluído. Na verdade, o Tietê ali é um depósito de lixo também. Né? Em vários momentos ela relata os despejos de lixo no Tietê. Ela mesma pega um cachorro, porque uma senhora na rua diz: tem esse cachorro aqui, eu te pago X, 5 cruzeiros para você jogá-lo no Tietê. Né? Então tá por aí. É um núcleo e é um core das doenças, as chamadas doenças do caramujo, que todo mundo à época conhecia. Então ela mora ali, naquele lugar que hoje
Se você pegar um mapa de São Paulo da década de 50 e plotar em um mapa de hoje, você verá que ela morava basicamente no centro, a região da Luz, naquela região muito próxima. O raio de deslocamento dela na cidade, né, calculo, não dava 2 quilômetros. Por uma questão até básica, era o raio de deslocamento que ela dava conta de se deslocar para recolher os restos, por assim dizer, da cidade. E a relação da cidade dela se dava basicamente com o depósito, né, que ficava na rua Guaporé, que ainda hoje existe, com o depósito, com o frigorífico, né, e com a própria rua, que era o que ela chamava de área de existência dela. Então ela tinha ali o domínio todo, que é a área do Canindé, inclusive do estádio hoje, que antes era o estádio de São Paulo. Então ela relata tudo isso em uma visão espacial da cidade, do espaço intraurbano, que não enxerga só a totalidade, mas enxerga também os arranjos espaciais. Eu vou citar uma das partes em que ela faz referência ao quarto de despejo, porque isso tem a ver não com o quarto de despejo do apartamento, enfim, mas com a ideia de espaço intraurbano e cidade. Ela diz o seguinte na página 36, no relato do dia 18 de maio, vejam bem. Quando estou na cidade, tenho a impressão que estou na sala de visita, com seus lustres de cristais, seus tapetes de veludo, almofadas e cetim. E quando estou na favela, tenho a impressão que sou um objeto fora de uso, digno de estar no quarto de despejo. Então, em pelo menos 4 momentos ela fala nessa história do quarto de despejo. Ela entende a favela como quarto de despejo e o favelado como um marginal. Ironicamente, ela usa essa expressão. Então, a Carolina tem uma visão global do que ocorre na cidade e tem uma visão e uma compreensão que o que ocorre na cidade é também um fato histórico. E por isso eu utilizei a metáfora, a alusão ao anjo negro da história, ao anjo da história do Walter Benjamin. Quem é o anjo da história? Porque o tempo que está acabando, tem um teto de 10 minutos, eu sempre ultrapasso. Quem é o anjo da história? O Walter Benjamin usa uma interpretação de um quadro, de uma aquarela do Paul Klee, e que é o anjo que tenta olhar para o passado, mas ele é impedido, as asas sempre se retraem, porque um vendaval muito forte não deixa que esse anjo se aproxime. Né? Esse vendaval, Walter Benjamin chama de progresso. Né? E quem é a Carolina de Jesus? A Carolina de Jesus, ao contrário desse anjo que retrai as asas, ela é um anjo que não retrai as asas, que bate as asas com muita força e que, portanto, consegue perceber o que ocorre no presente a partir do passado. Ela consegue dobrar o vendaval, justamente porque ela não é um anjo da história, ela é a própria história. Ela denuncia os limites do progresso, ela denuncia o escravismo de uma forma nada sutil, e ela denuncia um modelo urbano que se avizinhava por ali, que aquela área, é só observar hoje o que ocorre naquela área, que é uma área, um core central de São Paulo. Né? Então a tradição da Carolina de Jesus, para a gente voltar ao Walter Benjamin, que é um autor fundamental para a gente entender hoje, ela ensina que o estado de exceção cotidiano é uma regra na nossa sociedade. E nisso ela é tão importante quanto Walter Benjamin no olhar da história. E por isso ela é nosso anjo negro. Um abraço e até a próxima.